Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. A todos, muito obrigada, muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos ao Domingo da Seichonoye Virtual. Muito obrigada, meu nome é Kati Satoko Miura e é uma grande alegria estarmos juntos aqui para podermos estudar o ensinamento da Seichonoye. Muito obrigada a todos pela participação no dia de hoje, esse domingo tão maravilhoso, onde todos resolveram vir participar conosco e estudarmos juntos. As pessoas que estão acessando o canal pela primeira vez ou que estão conhecendo a Seichonoye agora, sejam todos muito bem-vindos também. Desejamos sinceramente que todos possam encontrar o seu caminho, encontrar as respostas que estão necessitando nesse momento para as situações que estão vivendo e possam continuar conosco nessa caminhada de aprendizado, essa caminhada de evolução, rumo à nossa imagem verdadeira. Muito obrigada a todos, sejam todos muito bem-vindos. E, como sempre, nós vamos lembrar a todos, para aqueles que não estão inscritos ainda no nosso canal, por favor, vamos nos inscrever, vamos ativar o sininho aí das notificações para que possam ser avisados toda vez que a Seichonoye postar um conteúdo novo. Nós temos tido aí todos os dias novos conteúdos maravilhosos que foram preparados com bastante amor, com bastante carinho para que todos possam aprofundar ainda mais no conhecimento da verdade e possam ser cada vez mais felizes. E vamos divulgar esse canal para todas as pessoas que ainda não conhecem, para que elas possam vir e ser felizes também junto conosco. E nesse domingo abençoado, o tema que foi dado a mim é persistir até o fim, persistir até o fim, né? Então nós vamos aí, ao longo desse tempo, desta reunião, estudar sobre esse tema. E eu vou utilizar 2 livros que estão aparecendo aí na sua tela. Um é o Livro dos Jovens, de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, e o livro Amemos Intensamente, de autoria do Sagrado Mestre Seicho Taniguchi. E para as pessoas que ainda não conhecem a Seichonoye, as pessoas que estão conhecendo agora, cabe aí uma explicação, né? O professor Masaharu Taniguchi, que chamamos carinhosamente de Sagrado Mestre, foi o fundador da Seichonoye, né? A Seichonoye é essa filosofia maravilhosa, esse ensinamento maravilhoso, que foi fundado em 1930 pelo professor Masaharu Taniguchi, depois de uma intensa busca pela verdade, a intensa busca sobre a essência da vida, né? O professor Masaharu Taniguchi, depois de muito meditar, recebeu a inspiração divina de que o homem é filho de Deus, que o homem possui todos os atributos de Deus dentro de si, né? E então ele, tomado por uma profunda emoção, desejou sinceramente que todas as pessoas também conhecessem essa grande verdade e pudessem com isso ter um conforto, ter um alento para as situações que estavam vivendo, porque, como disse Cristo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Então ele tinha certeza, né, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, que através dessa verdade, trilhando esse caminho de evolução, todas as pessoas poderiam ser felizes, né? E o professor Seicho Taniguchi, que também chamamos carinhosamente de Sagrado Mestre Seicho Taniguchi, foi o genro do professor Masaharu Taniguchi, pois casou-se com a filha dele, a professora Emiko Taniguchi, e deu então continuidade à expansão, divulgação do ensinamento da Seicho no Ie, após a morte, né, após o falecimento do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Ele foi, portanto, nosso segundo Supremo Presidente. E hoje, nossa organização Seicho no Ie é presidida pelo professor Masanobu Taniguchi, que vem a ser o filho do professor Seicho Taniguchi e neto do nosso fundador, Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. E é ele, então, professor Masanobu Taniguchi, que preside a Seicho no Ie, nos orienta nas questões doutrinárias e organizacionais do nosso movimento, né? E muito antenado aí com as questões da atualidade, vem nos trazendo sempre, né, essas orientações tão importantes dentro da diretriz do nosso movimento, aliadas às questões da atualidade. Nós temos sempre que atualizar a nossa linguagem, atualizar as nossas ações, nunca nos esquecendo da verdade fundamental de que o homem é filho de Deus, essa verdade fundamental que o professor Masaharu Taniguchi nos trouxe, né? Então, nunca nos esquecendo desse pilar que sustenta o nosso movimento, nós vamos então promovendo diversas ações que estão ali associadas às questões da atualidade. Então, esse é o nosso movimento Seicho no Ie, e hoje nós vamos ter então a grata satisfação de estudarmos um pouquinho sobre o livro de cada um desses sagrados mestres, e no finalzinho nós vamos fazer uma oração que está contida neste livro, Orações Diárias, volume 1, de autoria do nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi. Ok, então nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje, né, sobre esse tema, persistir até o fim. E eu vou iniciar então com um trechinho do livro dos jovens, que é um livro extremamente vigoroso e motivador. E aí, só fazendo o parêntesezinho, né, é importante nós termos os livros em mãos para podermos estudar e aprofundarmos, porque um tempo de palestra é muito pouco para que nós possamos entender, compreender aquilo que foi dito. Então, nós precisamos do livro realmente para aprofundarmos e compreendermos melhor. Né? Então, aí aconselho a todos, né? Eu recomendo a todos que adquiram os livros, e para isso, então, poderão acessar a livraria virtual da Seicho no Ie, livrariasni.org.br, e terão aí a oportunidade de receber os livros no conforto de suas casas, ok? E esse livro dos jovens, apesar de ser dito livro dos jovens, é um livro que serve para todas as idades, porque ele é um livro que nos inspira, é um livro extremamente motivador, que nos dá uma força, uma vontade de viver e de fazer acontecer as coisas a qualquer momento, né? Então essa é a força das palavras contidas nesse livro. E nós podemos ser jovens a qualquer momento, podemos ser jovens com 80 anos, podemos ser jovens com 100 anos, né? Recentemente tivemos aí um professor muito querido que faleceu, e ele tinha 103 anos, né? Então, e com todo o vigor, né, da mente jovem, apesar de que o corpo, né, já com as suas limitações físicas, mas ainda mantendo o vigor da mente jovem, né, nos trazendo sempre lições de vida. Então, adquiram aí o livro dos jovens para poder ter essa força, esse vigor maravilhoso. E eu estou aqui com um trechinho da página 131, e está aparecendo aí na sua tela também, e vamos acompanhar. E esse capítulo fala sobre as virtudes da amabilidade e da persistência, é o capítulo 12.
Há momentos na vida em que nos sentimos desesperados, porque os nossos objetivos se malogram totalmente, apesar de termos neles empenhado todos os nossos esforços e de termos feito todas as tentativas. Chegamos até a apelar para terceiros, procurando obter a sua colaboração com palavras veementes e argumentos convincentes, mas em vão. Então, caímos no mais profundo desânimo, achando que já se esgotaram todos os recursos. Mas a verdade é que mesmo nessas horas, ainda há meios de solucionar a situação, ainda existe um caminho a seguir. Este caminho, que conduz ao objetivo, denomina-se persistência. Então, aí nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi já começa falando da importância de sermos persistentes, apesar de todas as situações pelas quais eventualmente estamos passando e que por mais difíceis que sejam, por mais temerosas que sejam, por mais desanimadoras que elas sejam, nós não podemos perder a fé, não podemos perder a esperança e por isso nós precisamos ser persistentes, né? Isso é muito importante. E quem são as pessoas persistentes? As pessoas persistentes são aquelas que não desanimam nunca, né? São aquelas que não se sentem diminuídas, são aquelas que não perdem a calma nos momentos cruciais, elas não perdem a serenidade mental e através dessa serenidade, dessa calma, elas conseguem encontrar, elas conseguem vislumbrar o caminho que precisam seguir, conseguem vislumbrar a solução para aquela situação que elas estão vivendo, com serenidade, com tranquilidade, com harmonia, sem se desesperar e sem se levar por atitudes impulsivas, né? Então, é muito importante que nós tenhamos essa serenidade nos momentos difíceis. Estudando aqui sobre esse assunto, me lembrei daquele filme, acredito que muitas pessoas assistiram, A Procura da Felicidade. Né? É um filme um pouquinho antigo, mas bastante inspirador. E o protagonista desse filme era, então, um senhor chamado Chris Gardner. O senhor Chris Gardner é hoje, né, uma pessoa muito rica, é uma pessoa que tem assim, um poder aquisitivo muito grande, mas ele começou assim muito pobre, ele enfrentou muitas dificuldades para poder chegar aonde ele chegou. E o filme retrata justamente essa trajetória dele, desde o tempo em que ele não tinha nada, perdeu tudo que ele tinha, para as dívidas, perdeu a esposa foi embora e ele ficou cuidando do seu filho pequeno, mas com aquele ideal, aquela força interior, daquela pessoa que está determinada a atingir o seu objetivo. Então ele dormiu ao relento, dormiu dentro do banheiro da estação de metrô, dormiu em albergues, deixava o seu filho na creche, saía correndo e ia trabalhar porque o sonho dele, o ideal que ele determinou para ele era se tornar um corretor de seguros numa grande empresa. E ele então estava se esforçando, estudando para poder se habilitar para ser corretor, e passou por diversas dificuldades, mas ele nunca desistiu e no final então ele conseguiu se tornar um corretor, se tornou um corretor de bastante sucesso, abriu a sua própria empresa e se tornou uma pessoa bilionária. E aí algumas pessoas podem pensar, mas o Chris Gardner era uma pessoa de fibra, era uma pessoa determinada. E isso talvez fosse uma característica da personalidade dele? Pode ser, Realmente, nós notamos ali, aquela vontade de vencer, aquela motivação que não se deixava abater por nada. Tinha horas que dava vontade de largar tudo, de chorar e de desabar, mas depois ele levantava firme, olhando o filho e se motivando a levantar no dia seguinte e continuar.
É uma fibra que ele tem, é uma característica da personalidade. Ah, mas olha, eu não tenho essa característica dele, eu não tenho essa força, eu não consigo fazer como ele, eu sou uma pessoa fraca, eu não tenho capacidade, né? E aí entra o ensinamento da Seichonoye, que diz para nós que o homem é filho de Deus. O homem é filho de Deus, possuidor de capacidade infinita. Ele tem dentro de si todos os atributos de Deus. A capacidade está em estado latente dentro de cada um de nós. Essa verdade é extremamente importante. No momento em que nós nos conscientizarmos que todos nós podemos ter essa mesma fibra, essa mesma disposição, essa mesma capacidade, então todos os caminhos vão se abrir, né? E o nosso futuro vai então se tornar maravilhoso, né? Então nós precisamos nos conscientizar, acreditar no nosso poder, na nossa capacidade, acreditar que já somos possuidores de tudo. Deus, que é nosso Pai, que nos ama infinitamente, já nos proveu de tudo. Basta nós nos conscientizarmos dessa força interior que nós temos e trabalhar, agir com essa conscientização e todas as portas realmente vão se abrir. É vontade de Deus, nosso Pai, que nós sejamos felizes, que nós tenhamos sucesso e Ele nos deu todas as ferramentas. Temos braços, temos pernas, temos olhos, temos inteligência, temos força de vontade. Então, firmes na convicção de que somos filhos de Deus, nós possuímos capacidade realmente para atingirmos todos os nossos objetivos. E aí vamos mais um trechinho do nosso livro dos jovens, na página 133, está aparecendo aí na sua tela. O professor Masaharu Taniguchi vai nessa trajetória extremamente motivadora, e nos diz o seguinte: o meu desejo é a manifestação do desejo de Deus e por isso, na verdade, já está realizado. Não hesitem, avancem confiantes. Se algum de vocês tiverem alguma dívida, basta pagar. Pois se temos uma dívida, é porque temos meio de pagá-la. Algumas pessoas vão dizer, nossa, mas é muito difícil, Nós temos realmente dívidas, ainda mais agora, estamos aí numa situação, fenomenicamente falando, bastante apertada, E aí nós chegamos realmente a pensar, nossa, eu não tenho condições de pagar essa dívida, eu não tenho condições de seguir em frente, eu não tenho condições de honrar os meus compromissos. O que eu vou fazer? Eu não vejo a solução. E o professor Masaharu Taniguchi, o mestre Masaharu Taniguchi, ele é muito simples, Ele diz simplesmente, se temos a dívida, é porque temos condições de pagá-la. Olha só. Então, isso faz parte também dessa convicção de que tudo já foi dado. Na Seichonoye nós temos aí o princípio da provisão infinita. Tudo que nós necessitamos já existe e basta apenas nós sintonizarmos com esse mundo perfeito que é o mundo criado por Deus, é o mundo da imagem verdadeira, onde tudo já está dado, basta sintonizarmos através dessa convicção, dessa força, E então todas as coisas passam a se movimentar, o universo se movimenta na medida da nossa convicção. E aí então de repente aparece um serviço, uma coisa inesperada e nós então conseguimos realizar aquele trabalho e com aquele valor pagar a nossa dívida, Quantos e quantos relatos dentro dos nossos praticantes, dos nossos adeptos, dos nossos companheiros da Seichonoye, de pessoas que tinham dívidas milionárias, mas conseguiram através dessa convicção, dessa fé, conseguiram pagar as suas dívidas uma a uma e hoje estão numa situação econômica bastante favorável.
né? Então, nunca percamos a fé por acharmos que não temos condições de realizar, não temos condições de honrar os nossos compromissos. Basta acreditar, o universo se movimenta, né? Quando eu oro, o universo se move no sentido de fazer concretizar aquilo que nós estamos pensando, tá? Então, a nossa força, ela vem de Deus. Não é a minha própria força, eu não vivo pela minha própria força, eu vivo pela força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Assim nos diz o canto evocativo de Deus, né? Que nós realizamos sempre nas nossas orações. Então vamos acreditar firmemente. Mas se ao contrário, né, nós ficarmos aí com medo, pensando, nossa, eu sou muito pequeno diante de todas essas situações, eu não tenho condições realmente, né? Então nós vamos sendo engolidos pelo fenômeno, nós vamos sendo engolidos pelas ondas da transitoriedade, né? Porque o mundo fenomênico é um mundo de oscilações. É um mundo onde as coisas acontecem ao sabor das ondas, ao sabor dos ventos, né? Porque está projetando a mente de diversas pessoas. Esse mundo fenomênico, esse mundo material, é projeção da nossa mente. E esse é um pilar muito importante do ensinamento da Seichonoye. A Seichonoye, ela se baseia num primeiro pilar que diz só existe Deus e a imagem verdadeira, só existe aquilo que Deus criou, que é perfeito, é maravilhoso e tudo já está dado. E o segundo pilar diz que o ambiente é reflexo da minha mente. O reflexo da minha mente. Se a minha mente está turbulenta, se os meus sentimentos estão confusos, então eu acabo transmitindo isso para o meio ambiente e acabo atraindo para a minha vida essas situações de turbulência, essas situações de desarmonia. Mas se ao contrário, como nós dissemos lá no início, se nós mantivermos a nossa força mental, o nosso equilíbrio mental, se nós mantivermos a harmonia na nossa mente, se acreditarmos com fé, acreditando que Deus está nos protegendo, está nos orientando, que Deus, que é nosso Pai, que nos ama infinitamente, está sempre junto conosco, que nós não estamos sozinhos em momento nenhum. Então, quando nós adquirimos essa convicção, baseados nessa crença de que Deus é um comigo, aí então as oscilações do mundo fenomênico já não nos atingem mais. E nós conseguimos então resolver com tranquilidade todas as situações e até mesmo as situações começam a acontecer de maneira inesperada, né? E nós conseguimos então resolver todas as coisas. Gostaria também aqui, né, citamos aí o exemplo do Chris Gardner, do Sr. Chris Gardner, mas temos aqui na Seichonoye o exemplo do nosso próprio Sagrado Mestre, Masaharu Taniguchi, né? Como eu falei ali no início, ele tinha um ideal grandioso de ajudar as pessoas, porque o Japão naquela época em que ele estava assim meditando sobre a vida, era uma situação econômica bastante desfavorável, né? Uma situação econômica social bastante desfavorável e as pessoas estavam passando por diversas dificuldades e era esse desejo muito grande do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi de trazer esse conforto, de trazer alento para essas pessoas. Então, depois de muito meditar, ele recebeu a inspiração divina, né, que diz que o homem é filho de Deus e possui dentro de si todos os atributos de Deus, né? E aí, então, esse ensinamento motivador, a força desse ensinamento precisava ser compartilhada e era desejo do Sagrado Mestre publicar, né, uma revista, publicar esses artigos que levassem essa verdade para um grande número de pessoas. Então, ele pensou, eu vou editar uma revista que contenha todos esses artigos, né? E aí então ele juntava dinheiro do trabalho dele, um pouco que ele ganhava, juntava aquele dinheiro para poder editar essa revista. E aí um dia veio um ladrão e levou todo esse dinheiro.
né? Antes disso, ele já tinha sofrido um abalo porque houve aquele grande terremoto em Tóquio e ele perdeu tudo, a casa dele, né, pegou fogo, tudo se incendiou e ele perdeu diversos bens, e inclusive um livro que estava prestes a ser lançado foi dizimado aí por esse incêndio nesse terremoto. E ele perdeu tudo. Depois ele tentou juntar dinheiro de novo, o ladrão veio e levou tudo. Juntou dinheiro de novo, o ladrão veio, levou tudo. E aí então ele ficou pensando, meu Deus, mas quando é que eu vou conseguir levar a cabo esse intento de levar o amor, a verdade para as pessoas, se tudo isso acontece comigo? E aí uma voz dentro dele veio e falou, a hora é agora. Não fique esperando que as condições melhorem, não fique esperando que você tenha dinheiro para fazer isso, não fique ao sabor das coisas do mundo fenomênico. O mundo fenomênico é transitório. Acredite em você, acredite no seu propósito, vá em frente, a hora é agora. E aí então o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, com essa força, com essa convicção, levou, né, a cabo a sua intenção e conseguiu publicar a revista número 1 da Seicho no Ie, e a partir daí então começou-se a divulgação do ensinamento da Seicho no Ie. Então é um exemplo de persistência muito grande. Se ele tivesse pensado, não, eu vou parar com tudo isso, isso não dá certo, eu não consigo, porque nunca consigo juntar dinheiro para poder fazer, eu vou parar com tudo isso, vou viver a minha vidinha, vou continuar fazendo as minhas coisas, viver para a minha família. Se ele tivesse feito isso, hoje nós não teríamos a Seicho no Ie no âmbito que nós temos, no âmbito mundial, com diversos países aí, né? Diversas pessoas conhecendo a verdade da Seicho no Ie, né? E sendo felizes, encontrando a solução para os seus problemas, encontrando o seu eu interior, que é o mais importante, encontrando a razão de sua vida, que é o mais importante, né? Então, graças à persistência do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, hoje nós estamos aqui, reunidos neste domingo da Seicho no Ie e podendo estudar esse ensinamento grandioso que com certeza traz todas as respostas que nós necessitamos para a nossa vida. Não existe um ensinamento que seja tão completo como a Seicho no Ie. Seicho no Ie responde qualquer questão da sua vida. Pode perguntar sobre qualquer coisa. A Seicho no Ie tem resposta. Basta nós abrirmos o nosso coração, abrirmos a nossa mente, né, para receber esse ensinamento, para poder estudar, para poder compreender, né, aplicar na nossa vida, que é o mais importante, aplicar no nosso dia a dia e com isso sermos felizes, né, podermos encontrar o caminho verdadeiro para a nossa felicidade, né? Então, é graças a essa persistência do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Falando em persistir e desistir, existem diversas formas de desistir, né? Existem diversas formas de desistir. Algumas pessoas entram em desespero total diante de situações, diversas situações, porque todos nós temos problemas, né? Enquanto estivermos neste mundo fenomênico, as situações elas virão para nós. Nunca nós vamos estar num mar de rosas, né? Já dizia a doutrina espírita que nós não viemos, né, nos banhar em água de rosas, né? Nós viemos aqui realmente para vivermos diversas experiências e crescermos espiritualmente. Então, situações, problemas, desafios, na Seicho no Ie nós costumamos chamar de desafios. Os desafios existirão, sempre existirão, mas a forma como nós encaramos esse desafio, a forma como nós vamos encarar essa situação, reagir a ela, é que vai determinar se nós vamos ter sucesso ou não, né? Então, os desafios sempre existirão, né? Então, algumas pessoas, diante desses desafios, elas se desesperam. Algumas pessoas, elas se entregam aos vícios, né? Os vícios de bebida, drogas,
de diversos tipos, e até mesmo hoje a própria tecnologia, a internet é um vício, né? Se nós formos pensar, nós passamos uma grande parte do tempo ali, e aí com a facilidade de um smartphone, né, onde nós podemos acessar informações do mundo inteiro, assistir filmes, ver novelas, ver curiosidades, então nós ficamos ali presos naquele mundo da internet, tentando, na verdade, esquecer o mundo real, a sua própria vida, né? A sua vida cotidiana, que às vezes não é tão agradável quanto aquele mundo fictício, aquele mundo irreal que nós estamos tentando adentrar através da internet, né? Algumas pessoas desistem do seu casamento, né? O casamento está passando por uma crise, por uma situação desafiadora, e as pessoas imediatamente desistem. Não, você não serve para mim, você não me faz feliz, né? E aí então elas se separam. Muitas pessoas desistem do seu casamento, muitas pessoas desistem de tentar conviver, desistem, né, de estar ali junto com as pessoas, e aí elas cometem homicídios e cometem também suicídio, né? E também é uma forma de desistir. E as pessoas que se suicidam, as pessoas que tiram a sua própria vida, elas acreditam que não tem saída, que não tem outro caminho, né? O desespero as leva a esse caminho, né? Então é extremamente assim, preocupante o quanto essas pessoas elas precisam de nossa ajuda para compreenderem realmente que existe saída sim, por mais difícil que seja. Não deve desistir, existe saída, vamos procurar essa saída e vamos ajudar essas pessoas a encontrarem o seu caminho, né, para que elas não desistam. E as pessoas elas tomam realmente essa decisão extrema porque elas acreditam que fazendo aquilo elas vão se livrar do problema, elas vão ficar, né, livres dessa situação, e elas acham que aquela é a única solução, né? Mas nós precisamos acreditar em Deus, em primeiro lugar. Eu fico imaginando assim as pessoas que não acreditam que Deus está protegendo e orientando, elas não acreditam nessa força maior que rege a nossa vida, e elas acabam então achando que estão vivendo por sua própria força, com a sua própria inteligência, com a sua própria vontade, né? E aí então as coisas do mundo fenomênico são as coisas verdadeiras, o mundo material é o mundo real, e elas vivem então nesse mundo de ilusão, né? Mas quando nós temos Deus dentro de nós, quando nós acreditamos que Deus é o nosso esteio, né? É a nossa força, então nada será impossível, né? E nós precisamos compreender que cada um de nós, e isso é muito importante, cada um de nós nasceu com uma missão. Nós temos todos uma grandiosa missão a cumprir aqui na face da Terra. E esse senso de missão é o que mais nos motiva dentro da nossa existência. Quando nós compreendermos que cada um de nós tem uma finalidade, nasceu com uma finalidade. Quando nós descobrirmos isso, nos conscientizarmos disso, a nossa vida toma um outro rumo. A nossa vida, ela começa então a brilhar, né? Os nossos olhos brilham, nosso coração se abre, porque nós descobrimos a razão da nossa existência. E todos nós temos uma missão, né? E quando a gente fala missão, parece que é uma coisa extraordinária. É se tornar um herói nacional, é se tornar uma pessoa que descobriu, né, uma coisa assim fantástica, um invento maravilhoso, né? Mas não é nada disso. Viver o nosso dia a dia com amor, sendo útil para as pessoas, né? Sendo alegria na vida das pessoas, isso é uma missão grandiosa, né? É também uma parte importante da nossa vida, né? Então não precisa se preocupar em fazer coisas grandiosas, basta viver cada dia como um verdadeiro filho de Deus,
sendo útil, amando, se preocupando com as pessoas, trazendo felicidade para as pessoas, né? E aí uma felicidade enorme brota do nosso próprio interior. Olha que interessante, né? Quando nós fazemos a felicidade das pessoas, as pessoas ficam felizes com algo que nós fizemos ou que nós proporcionamos. Que alegria, que satisfação interior que nós sentimos nesse momento, né? Por que que nós sentimos isso? Porque nós todos somos um só, todos nós somos uma só vida. Olha que maravilhoso, né? A felicidade do outro é a minha felicidade, né? A alegria do outro é a minha alegria. O sofrimento do outro acaba sendo o meu sofrimento e eu desejo intensamente remover esse sofrimento, porque temos o sentimento de compaixão. Esse é o amor de Deus que se manifesta através de cada um de nós. Então, a nossa missão, na verdade, é manifestar Deus, né, naquilo que nós estamos fazendo. Essa é a nossa missão, né? Então, vamos aí cada vez mais, né, nos conscientizarmos da grandiosidade da nossa vida, né? Nós não somos de maneira nenhuma seres insignificantes na face da terra. Cada um de nós tem um valor próprio, né, que é fundamental dentro da obra de Deus. Cada um de nós é braço, perna, mão, olhos, ouvidos de Deus. Nós somos representantes de Deus aqui na face da terra. E essa é a nossa missão, manifestar Deus em todos os momentos, tá? Na minha adolescência, eu fui uma pessoa que questionei muito, né? Eu tinha muitas dúvidas existenciais, né? Algumas pessoas vão falar, nossa, tem tempo para ficar filosofando. O adolescente é assim, às vezes eles ficam filosofando mesmo, ficam questionando a sua própria vida. Por que que eu nasci nesse mundo? Né? O que que eu vim fazer aqui? Será que a nossa vida é realmente só trabalhar, viver, sofrer, ficar doente e morrer? Né? Algumas pessoas têm esse questionamento. E eu tinha muito quando eu era adolescente, né? E eu realmente, em alguns momentos, quase desisti também. Quase desisti da minha própria vida, né? Mas como Deus é maravilhoso, e os meus anjos de guarda tiveram bastante trabalho, mas eles estavam ali firmes, né? Os espíritos protetores estavam ali firmes, cuidando de mim. E esse é um ponto que nós precisamos também ter bastante consciência. Nós nunca estamos sozinhos. Além de Deus, que é o nosso Pai maior, existem vários anjos que tomam conta de nós. Nós precisamos acreditar nisso. Nós estamos protegidos, amparados e orientados por Deus, pelos nossos antepassados, que são os nossos anjos de guarda, nossos espíritos guias. E eles não estão sempre nos orientando, eles não nos deixam desistir. Nós só precisamos ouvir, né? Então, quantas e quantas vezes eu pensei em desistir também, né? Mas nunca aconteceu nada comigo, graças a Deus. Nunca tive coragem para levar à frente qualquer ação nesse sentido, porque Deus estava me protegendo. E hoje, olhando para trás, eu vejo isso, né? Eu vejo que estive sempre protegida por Deus, né? E aí, esses anjos me trouxeram a Seichonoye, né? Através de uma revista, pude conhecer o ensinamento da Seichonoye e hoje eu estou aqui. Encontrei o propósito de minha vida, e o propósito da minha vida é realmente procurar ajudar as pessoas dentro daquilo que eu faço, né? E se eu posso fazer uma atividade como essa no domingo da Seichonoye, compartilhar um pouquinho do ensinamento, né? Fazer com que alguma pessoa que esteja assistindo também desista de desistir, vamos dizer assim, né? Que alguém que esteja nessa mesma situação e essa pessoa, através das palavras da verdade, possa desistir de desistir, né? Então eu já fico muito feliz, né? E esse é o objetivo da Seichonoye, é levar a verdade para as pessoas compreenderem que todas podem ser felizes. Esse é o ideal maior de Deus, que nós sejamos todos felizes.
né? Então nunca desistam, né? Nunca desistam, porque a sua missão é grandiosa. Tenho certeza que cada um pode também encontrar o seu caminho. Então, se tem alguma pessoa que está pensando em desistir, vamos mostrar para ela, né, a missão grandiosa que Deus está contando, né, com essa pessoa para cumprir, né, a missão que nós combinamos lá antes de nós virmos a este plano fenomênico. Nós combinamos, nós vamos fazer tal coisa, nós vamos lá, né, tem aquela brincadeira, aquele meme que fala desce e arrasa, né? Mas na verdade é desça e cumpra a sua missão, né? É isso que Deus espera de cada um de nós, né? E quando nós conseguimos cumprir essa missão, que satisfação, que alegria, né? E aí quando não souber qual que é a sua missão, ore e com certeza Deus vai se revelar através dessa oração, né? O seu Deus interior vai se manifestar e você vai descobrir o caminho, tá? Gostaria de compartilhar aí uma experiência que tive recentemente em relação à questão de desistir, né? Eu já contei aí em alguma ocasião, em alguma palestra aí virtual, que eu moro com a minha mãe. Aliás, a minha mãe mora comigo, né? A minha mãe tem hoje 86 anos e ela tem os seus altos e baixos em relação à saúde, né? Então nós vamos aí cuidando dela com bastante amor, com bastante gratidão, e ela tem vivido conosco, já vai fazer 4 anos, né? E recentemente tivemos também aí um episódio, né, nesses altos e baixos da saúde dela, tivemos aí um episódio em que tivemos que levá-la para o pronto atendimento. Ela ficou muito ruim, né, ela teve um princípio de pneumonia e ela teve que tomar antibióticos, e ela passou muito mal com os antibióticos, né, ela teve uma reação muito forte e ela ficou muito debilitada, né? E dentro de todo esse quadro, ela teve uma estabilidade, e aí então resolveram mandar para casa, porque era bem aquela época da Ômicron, né? Então, então dá para tomar antibiótico em casa? Dá para tomar, então vamos para casa, que lá em casa é mais seguro. Tudo bem. Aí, chegando em casa, realmente, né, ainda naquela situação, dando a medicação, dando toda a assistência, mas a minha mãe não melhorava, e ela cada vez mais debilitada, a pressão baixa, né, chegou a 9/5 a pressão dela, e eu desesperada, sem saber o que fazer, consultei a telemedicina para não precisar ir no hospital por causa da Ômicron, né, e eu consultei a telemedicina e o médico falou, não, precisa levar, né, porque não dá para fazer nenhuma avaliação assim virtualmente. Aí tudo bem, né? E aí agora o que eu faço, meu Deus, né? O que eu faço? Por que é que nós estamos passando por essa situação? E eu comecei a entrar em desespero, né? Esqueci até que era preletora da aceitonoia, porque nessas horas a gente esquece mesmo, né? Mas uma coisa que a gente não pode esquecer nunca é a oração. Tá? A oração é aquilo que de mais precioso, a ferramenta mais preciosa que nós temos em qualquer circunstância. Ore, a oração vai te trazer a resposta. E naquele momento, então, que eu estava escorregando ali naquela situação, meu Deus, por que estamos passando por tudo isso de novo, né? Mais uma vez, nossa, está difícil de ultrapassar essa situação. E aí eu comecei a fazer oração, pedindo a orientação dos meus antepassados, pedindo a orientação de Deus, e eu ouvi claramente dentro de mim uma voz muito forte. E aí eu pensei, nossa, essa voz veio de dentro do oratório, veio de dentro do meu oratório, porque foi muito forte. E a voz dizia assim, enquanto tiver vida, lute pela vida. Enquanto tiver vida, lute pela vida, faça o que precisa ser feito. E aquela voz foi assim como se fosse um tapa na minha cara, um trovão que retumbou dentro de mim, e eu acordei. Enquanto tiver vida, lute pela vida, faça o que precisa ser feito, né? E aí então eu mudei totalmente a minha forma de pensar, né, o meu estado de espírito, o meu ânimo, mudei tudo,
E a partir dali, então, comecei, né, levei a minha mãe de novo, quer saber, vou levar de novo no pronto-socorro, não importa a Ômicron, não vai acontecer nada, Deus vai proteger, levei, e ela estava, então, com uma carência de sódio, e ela teve que fazer a reposição do sódio, justamente por isso que ela estava naquela debilitação toda, né, e a pressão dela baixando e naquele estado de torpor, justamente por causa do sódio que estava baixo, né? Então, graças a Deus, pudemos fazer a reposição do sódio, ela melhorou. E graças a Deus, hoje, ela está muito melhor, acho que está melhor do que ela estava antes, né? Entrou numa estabilidade, assim, já tem vários meses que ela está numa estabilidade, num bom humor, se alimentando bem, né? Então, eu só tenho gratidão, eu só tenho muita gratidão a Deus, ao ensinamento da Seichonoye que me proporciona essa força e que não me deixa desistir, não me permite desistir, mesmo em situações difíceis, em situações desesperadoras. A convicção de que Deus está comigo me traz muita força, então eu tenho só gratidão pelo ensinamento. Só gratidão, realmente. E espero que todos possam chegar também nesse patamar onde o ensinamento traz essa força, né? E aí que todas as pessoas possam enfrentar todas as situações com força, com vigor, né? Com garra e com coragem, sem nunca desistir. Isso é o que é o mais importante que precisa ficar para cada um de nós. E vamos aí chegando já no finalzinho da nossa explanação, né? E aí vamos utilizar o livro Amemos Intensamente. Aparece aí um trechinho na sua tela. E ele vai falar uma coisa muito importante, que nós comentamos aqui também, que é a questão de servir, de ser útil. Que a nossa missão é justamente ser útil e amar as pessoas, né? Então, olha aqui que o Sagrado Mestre Seicho Taniguchi nos diz. Amar é servir, é ser útil às pessoas. Quando servimos aos outros com sinceridade, não só as pessoas, mas tudo é naturalmente vivificado ao nosso redor. E nós mesmos é que ficamos felizes. É muito misterioso, mas isso acontece porque todos os homens são filhos de Deus, irmãos nascidos da mesma vida. Então, nós só vamos ser felizes quando realmente nos tornarmos pessoas úteis e possamos servir as outras pessoas. E isso acontece porque todos somos um, conforme já falamos, né? Todos os homens são filhos de Deus, são filhos do mesmo Pai, né? São todos reflexos do mesmo Espírito Divino. E por isso nós somos todos unos. A minha felicidade é a felicidade do outro, a felicidade do outro é a minha felicidade, né? E aí nós vamos assim caminhando todos juntos nessa estrada da evolução espiritual infinita, né? E quando nós nos sentimos realmente úteis ao próximo, quando nós amamos verdadeiramente o nosso próximo, nós estamos manifestando Deus na nossa vida, né? Nós estamos manifestando Deus na nossa vida. Então, eu gostaria de encerrar aqui essa explanação dizendo a todas as pessoas, né? Vocês são filhos de Deus. Esse é o ensinamento máximo da Seichonoye. É um ensinamento que nos coloca num patamar superior, nos tira do complexo de inferioridade que diz que nós não temos capacidade para fazer nada, que nós não temos inteligência, que nós não temos condições financeiras, que a situação não permite, e aí nós acabamos engolidos, sucumbimos aí às questões do mundo fenomênico. Tudo isso é ilusão da nossa própria mente, né? Então, acreditar que somos filhos de Deus é o primeiro passo para nós podermos adquirir essa força, essa convicção que vai nos levar ao sucesso em qualquer circunstância, qualquer que seja o nosso ideal, o nosso intento.
Então, nunca desista, nunca desista. Vá com bastante força, com bastante fé e coragem rumo ao seu objetivo, rumo ao cumprimento da sua missão. A sua missão nesse mundo é grandiosa. A sua missão é maior do que você próprio imagina. A sua missão é maior do que você imagina. E quando você descobrir essa missão, quando você se conscientizar que nós viemos aqui para manifestarmos Deus na face da terra, todos os caminhos vão se abrir, todas as portas vão se abrir e nós com certeza encontraremos a verdadeira felicidade. Então, não desistam, persistam até o fim. Com certeza a felicidade virá. Muito obrigado, muito obrigado. E agora nós vamos então encerrar a nossa reunião de hoje, desse domingo da Seichonoye abençoado, maravilhoso, fazendo a leitura de uma oração, como falei, deste livro Orações Diárias, volume 1, temos 2 volumes, né? É uma oração de autoria do nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi. Eu gostaria de compartilhar aqui a oração para sentir vividamente que todos são um. Se quiserem ficar em posição de oração, se quiserem fechar os olhos e acompanhar mentalmente a leitura, né, fiquem bem à vontade, mas o mais importante é que abram a mente, abram o coração para receber essas palavras da verdade. Oração para sentir vividamente que todos são um. Deus é o Criador de toda a existência. Como um filho de Deus, estou embalado no seio de todas as existências criadas por Deus. É este o motivo pelo qual sou um com todas as verdadeiras existências, e porque todas as existências são um comigo, elas me abraçam, me protegem e me dão paz mental. Porque as verdadeiras existências são expressões de Deus, não há discórdia, desarmonia, luta ou combate. É este o motivo pelo qual todas as verdadeiras existências e eu somos também envoltos no amor de Deus da grande harmonia. O gorjeio dos pássaros é uma expressão da infinita vida de Deus. Os vários gorjeios dos pássaros, chamando uns aos outros, próximos ou distantes, longos ou breves, vibrantes e às vezes suaves, diversificados em uma harmonia extraordinária, são dessa forma sinfonias celestiais. Os baixos acordes do vento percorrendo pela floresta, os sons dos insetos, o fluir do riacho, o coro dos sapos, o som martelar do pica-pau, não há um som que não esteja em harmonia com o outro. Os sons de uma súbita chuva, os estrondosos sons do trovão e até mesmo os sons das árvores que se racham são expressões da força da vida infinita de Deus. A infinita beleza de Deus preenche completamente todas as existências. É este o motivo pelo qual os filhos de Deus, homens, sentem a beleza em todas as verdadeiras existências e encontram alegria nelas. O azul do céu e o branco das nuvens são expressões da infinita beleza de Deus. Contemple o contraste entre o brilho das folhas novas e os galhos das árvores escuras, e entre as folhas novas e o verde escuro da floresta. Contemple as vívidas cores das flores, a sutil mudança de cores e o soberbo contraste que elas fazem brotar do verde das folhas. Sentindo esse contraste, os insetos visitam as flores e, como mensageiros do amor de Deus, polinizam plantas e preparam para o desenvolvimento da nova vida. Uma vez que as plantas se carregam de frutos, com aquela cor sendo um sinal, chegam os pássaros e, tendo recebido a fragrância, o sabor e o nutriente das colheitas abundantes, guiados pela sabedoria de Deus, eles disseminam as sementes das plantas em distantes lugares. As plantas dão amor aos insetos e pássaros, e os insetos e pássaros cooperam no desenvolvimento da vida das plantas. É onde a vida e o amor de Deus existem e onde aparece a sua sabedoria.
Porque somos filhos de Deus, sentimos vividamente a infinita sabedoria, o infinito amor e a infinita força da vida de Deus nos trabalhos da natureza. Sentimos a força da infinita vida de Deus em todas as verdadeiras existências. Sentir é ter empatia. Porque eu já tenho a força da infinita vida de Deus dentro de mim, posso ter empatia com a força de Deus manifestada no mundo natural. Portanto, Deus e eu somos um, e todas as verdadeiras existências e eu somos um. Sou sustentado na vida por Deus e sou sustentado na vida por todas as verdadeiras existências. Não é que eu esteja adquirindo nutrição material. A matéria é uma falsa aparência das verdadeiras existências. A matéria nada mais é do que formas das verdadeiras existências que têm sido traduzidas através do cérebro humano. Saiba que matéria é energia. Não há cor, som ou textura na energia, nem há aroma. Contudo, quando passa pelos sentidos e cérebro de um ser humano, a energia fica colorida, produz sons, emana fragrância e exibe uma aparência externa semelhante à matéria que tem textura. É por isso que sempre há infinita energia de Deus preenchendo completamente tudo ao nosso redor. Não apenas os nossos arredores, mas o meu corpo físico também é uma expressão da infinita energia de Deus. Como uma expressão da infinita sabedoria, amor e vida de Deus, estou expressando meu próprio corpo. Porque sou filho de Deus, não existo pequenino e retraído dentro de um corpo físico. Eu que percebo a beleza do verde das árvores, o gorjeio dos pássaros, o fluir dos rios, a onda das correntes marítimas, o azul dos céus, a galáxia espiral, tenho essa sutil e magnificente beleza dentro de mim. Eu que sinto a maravilha da sabedoria nos trabalhos da natureza, tenho essa mesma infinita sabedoria dentro de mim. Eu que sinto o amor da sustentação da vida mútua por trás dos trabalhos da natureza, tenho o infinito amor de Deus dentro de mim. Eu sou um com Deus, eu sou um com o universo, tudo é um com Deus, tudo é um comigo. Eu expresso pensamentos de infinita gratidão a Deus, que dá sabedoria, amor e vida da verdadeira existência a mim. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada a todos. E assim nós encerramos o nosso domingo da Seichanoye virtual. Desejo sinceramente que todos possam ser cada vez mais felizes, abençoados por Deus, abençoados pelos seus antepassados, possam encontrar a verdadeira razão da sua existência e possam caminhar firmes e fortes, sem desistir, persistindo até o final, rumo aos seus objetivos. Se você gostou do vídeo, compartilhe, curta, faça com que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, porque o clique do compartilhar pode salvar uma vida. Muito obrigada a todos, que Deus os abençoe infinitamente. Muito obrigado, muito obrigada. Olá, eu sou a preletora Lilian Norimatsu e quero convidar você para vir presencialmente nos seminários de treinamento espiritual da Seichanoye em nossas academias espalhadas por todo o Brasil no mês de junho de 2022. Os seminários da Seichanoye são eventos que vibram alegria espiritual e transformam quem participa. Neles vivemos experiências junto à natureza, fazemos novas amizades, trazemos à tona nossa felicidade interior e até descobrimos o sentido mais verdadeiro de nossas vidas. Nosso convite para você participar é para que também você venha descobrir cada vez mais a vida de Deus que habita em você. Confira agora os seminários gerais do mês de junho.
Nos dias 4 e 5 de junho, teremos o Seminário de Orações na Academia de Minas Gerais. Em 11 e 12 de junho, acontece o seminário Ressignificando o seu papel na vida em idioma português e japonês, na Academia de Biúna, São Paulo. E nos dias 25 e 26 de junho, chega o seminário de Gratidão aos Pais, na Academia de Biúna e na Academia de Santa Tecla, no Rio Grande do Sul. Acesse o portal www.sni.org.br para conferir as informações de cada evento. E em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail seminários@sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Esperamos por você. Muito obrigada.